Boa noite, amores! Tudo bom com vocês? Espero que vocês tenham tido uma boa segunda-feira. Hoje é segunda-feira, 15 de setembro. Pronto, chegamos na metade do mês cravado, né? Espero que todos estejam bem e que tenham tido um bom dia. E vamos fazer a nossa prece para iniciarmos nossa leiturinha. Amado irmão e mestre Jesus, doce Mãe Maria, queridos irmãos e mentores espirituais, agradecemos a presença de vocês nesse lar, nos nossos lares, neste momento de leitura que visa nos aproximarmos cada vez mais de Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão. Que possamos sairmos um pouquinho mais próximos de Jesus ao final desta leitura deste dia. Com a graça de Deus, com as bênçãos de Jesus e o amor de Maria Santíssima, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, né? Então vamos lá, no coração de Jesus, estamos chegando no final, gente. Estamos no capítulo 26 e são 39 capítulos. Já vou começar a procurar outra leitura. Enfim, se vocês tiverem sugestões, pode falar comigo. Tem diversos livros aqui que a gente pode ler. Aí eu vou mostrar para vocês amanhã. Porque tem lá embaixo, tem aqui em cima, ó, tem a Agenda Cristã, tenho uns livrinhos assim de preparo dos Carlos de Lucas também. Tem aquele livro do Francisco de Assis. Enfim, são vários livros que eu tenho. Tem Boa Nova. Aí amanhã eu vou vir com as sugestões. E aí a gente vê qual vocês querem que a gente lê, tá? Então vamos lá. Então, lembrando, né, que no capítulo de ontem, Jesus nos ofereceu sua amizade, né? Ele nos estendeu a mão para estarmos mais próximos dele, nos oferecendo a sua amizade, né? Agora ele chega mais perto ainda, que o título desse é Toque-me, minha filha, você sarou porque teve fé. A gente já sabe do que ele está falando, né? Está lá em Marcos versículo 5, item 34. E eu não me esqueço do dia em que, dirigindo-me à casa de Jairo para socorrer sua filha gravemente enferma, a multidão sofrida me comprimia nas ruas de Cafarnaum, implorando curas de todo tipo. Eu estava muito comovido ao me deparar com tantos sofredores desconsolados, com tantas ovelhas sem pastor, com tantas vidas sem rumo. Sei que hoje a história não é muito diferente, por isso meu coração compassivo ainda sangra e me leva a continuar peregrinando pelas estradas do mundo, lenindo dores, enxugando lágrimas e convidando os homens à vivência do amor e da fraternidade. Não estou isolado em regiões distantes do sofrimento humano. Continuo curando e convidando meus irmãos à vivência do reino de Deus em seus corações. Mas voltando àquele dia, algo inesperado ocorreu. Sem que eu me desse conta, alguém me tocou de uma forma muito especial, pois senti que uma energia vigorosa havia se desprendido de mim. Perguntei a Pedro quem havia me tocado, mas ele não soube identificar, já que havia muita gente ao meu redor, o que para mim era e sempre será um motivo de alegria.
Eis então que uma mulher, rente ao chão, se apresenta como a pessoa que havia tocado minhas vestes, dizendo que, naquele exato momento, havia sido curado de uma hemorragia uterina que a consumia havia 12 anos. Eu olhei fundo em seus olhos e vi quanto sofrimento ela havia experimentado naqueles longos anos, dores, abandono, exaustão. Imaginei o quanto havia sido difícil para aquela mulher me encontrar em meio de tanta gente. Ela praticamente se arrastava, tamanho era seu abatimento. Muitos acreditam que jamais poderão estar na minha presença, que eu sou inacessível, mas quem tem fé, como aquela mulher teve, sempre me alcança, sempre me encontra. Poucas vezes vi alguém com tanta fé como ela. Não foi por tocar na barra da minha túnica que ela se curou. Na verdade, ela me tocou na alma. Não chegou a dizer uma só palavra, mas seu silêncio disse tudo. Seu abandono procurou abrigo em mim. Sua confiança inabalável no amparo divino sintonizou a força do meu amor. A ligação foi estabelecida e tudo partiu dela. E naturalmente, pelo princípio da atração, uma torrente de energias vigorosas saiu de mim, envolvendo-a da cabeça aos pés, cessando a hemorragia. Eu continuo desejando a vocês. Eu continuo desejando que vocês me busquem, me entendam, me sigam, me toquem. Eu os amo tanto. Hoje estou passando por sua vida, pelas páginas desse livro. Será que você deseja me tocar fervorosamente também? Aqui ele coloca em prova a nossa fé nele, né? Mas antes de entrar no tema mesmo, que eu achei interessante é que Jesus aqui relata que ele sentia alegria de estar em meio daquelas pessoas tão necessitadas. Precisamos lembrar que na época não havia saúde, né? As únicas pessoas que tinham acesso à saúde eram os ricos, os nobres, os governadores, enfim. Que era pouco, né? Uma parcela mínima da população. E hoje a gente vê isso também, né? É isso que ele fala aqui, né? Que hoje a história não é muito diferente. A gente vê, principalmente no nosso país, em alguns outros também, mas no nosso país vamos falar da gente aqui, né? Nós temos uma parcela pequena das pessoas que têm acesso à saúde de maneira adequada. A gente vê pessoas pagando planos de saúde e não conseguirem tratamento, não conseguirem um hospital, passarem por humilhações para poderem agendar uma consulta, um exame. Então, assim, mais de 2000 anos depois a gente continua na mesma, né? E é triste ver isso, e acredito que Jesus, ele se compadece, e é por isso que ele nos convida a firmarmos a nossa fé. Porque essa mulher sofreu durante 12 anos, né? Isso aqui, né? É isso, né? Imagina nós, mulheres, com uma hemorragia durante 12 anos. Gente, primeiro, naquela época, obviamente, já era considerada impura, né? Já era afastada do resto, né?
porque ela, ela sangrava direto, porque lá na realidade uma mulher quando ela tá menstruada, né, ela já fica impura, então já é afastada do convívio dos outros, enfim. Até hoje em determinados países ainda é assim. E naquela época então era muito pior. Mas aí o que eu tava pensando na hora que eu tava lendo é que força essa mulher teve para aguentar esses anos todos, tudo que ela passou, as dores, a exaustão, o abandono, provavelmente fome, medo, talvez agressões verbais, físicas, rejeição. Mas eu acho que de uma certa forma ela tinha uma fé tão grande que algum dia ela melhoraria, que ela conseguiu estar no lugar certo, na hora certa, em Cafarnaum, perto de Jesus e tocar suas vestes. Eu acho que coisa de Kelly, tá? Mas eu penso que talvez essa mulher, durante esses anos todos, esses 12 anos, ela deve ter pedido tanto a Deus que a ajudasse. Ela deve ter pedido tanto um milagre na vida dela. Ela deve ter pedido tanto a cura. E eis que surgiu Jesus, né? O Messias, né? O enviado de Deus. E apesar do sofrimento, apesar da fraqueza, ela provavelmente estava com anemia, até porque esse pessoal também não se alimentava direito naquela época, enfim. Imaginem todo o sofrimento dessa mulher, meu Deus do céu. Não posso nem pensar, eu ficava revoltada com a menstruação, imagina sangrar durante 12 anos sem parar. E ela não desistiu dela. Então, assim, ela não desistiu dela ao ponto que só de tocar as vestes de Jesus, ela conseguiu captar com a sua fé toda a energia de Jesus e ser curada. Mas ele fala que ela se curou por conta da sua fé, da confiança que ela tinha, inabalável na espiritualidade, né? Em Deus, vamos dizer, né? Isso não foi da noite pro dia, não pode ter sido. Tô analisando isso friamente, tá? Não pode ter sido uma coisa da noite pro dia, essa fé dela. Foi uma coisa que ela foi gerando dentro dela. Quantas vezes nós mesmos, em momentos de dificuldades, imploramos, né? A ajuda de Jesus, a ajuda do Dr. Bezerra, a ajuda de Deus, de Maria Santíssima, porque nós sentimos que nós estamos precisando dele, ou deles, nas nossas vidas, né? Os nossos mentores, enfim. Isso não é todo dia, né? Não é todo dia que a gente passa por momentos altamente delicados, estressantes, que nos magoam, que nos machucam. É uma coisa que acontece vez ou outra. E a gente pede, e nessa hora, a gente pede com tanta força, né? Com tanta vontade de que as coisas melhorem, que muitas vezes nós percebemos que de repente tudo se acalma. As coisas mudam, a energia muda. E ela, durante esses 12 anos, ela ficou firme e forte. Será que nós conseguiríamos? Porque provavelmente todo dia ela pedia
alguma coisa a Deus para ajudar a suportar o que ela estava passando. Imagina se naquela época, né, sem recursos médicos nenhum, higiene precária, tudo precário, 12 anos desse sofrimento, nessa situação. Como ela aguentou? Só tem uma explicação: a fé dela, inabalável. Essa é uma fé verdadeira, porque ela aguentou todo tipo, provavelmente, de situações, passou, e quando teve a oportunidade, foi lá e ó, e foi curada. Muito debilitada, obviamente, né? Depois de 12 anos, provavelmente saúde frágil, mas olha que coisa maravilhosa. Isso também, de uma certa forma, nos prova que cada coisa tem seu tempo, tudo tem seu tempo, né? Então, assim, é no tempo certo, é no tempo de Deus, não é no tempo que a gente quer. Eu acho que é isso que a gente tem que tirar um pouquinho dessa história aqui também. 12 anos. Durante 12 anos ela não conseguiu solução nenhuma. Depois de 12 anos ela encontrou Jesus. Foi no tempo de Deus, foi no tempo certo. Ela estava lá na hora certa. Ela conseguiu, no meio daquela multidão. Gente, imagina, a gente vê assim os vídeos de Chico, de Valdo, aquela multidão em volta deles. Imagina essa multidão em volta de Jesus, devia ser muito mais. Devia ter muita mais gente, devia estar assim, ó. De repente ele devia ser Pedro lá na frente empurrando para ele poder passar. Devia ser um empurra danado, uma coisa imprensado. Tanto é que também naquele episódio do aleijado, né, que eles descem pelo telhado lá, né, eles tiveram que fazer isso porque não tinha como passar com ele pela porta, porque tinha tanta gente, a multidão era tão grande que não dava nem para passar pela porta, e tiveram que passar pelo telhado. Então imagina essa mulher rastejando no meio daquele furdunço todo, daquele pessoal todo, para chegar e conseguir. Olha o tamanho da determinação dessa pessoa. E às vezes a gente, com coisinha pequenininha, nossa fé se abala, a gente desaba. E a gente desaba mesmo. Coisinha ínfima, a gente desaba. Ela aguentou 12 anos, enfrentou aquela multidão toda, rastejando, doente, fraca, e não se abalou. Desculpa, gente, eu tô com soluço. Início de soluço. Eu acho que é uma lição muito importante pra gente. Quando a gente analisa o todo, né? Não é só o milagre em si, é analisar tudo em volta. Tudo em volta. E Jesus sentir, né? A gente vê a grandeza mais uma vez dele, né? Ele sentiu que alguém havia tocado no seu manto, na sua túnica, e que alguma coisa tinha acontecido, que ele sentiu aquela energia. Aí, de novo, vamos trazer para hoje. Para nós, por exemplo, nós estamos dando passe lá. A gente sente energia saindo das nossas mãos. Não sei vocês,
mas eu durante o trabalho eu sinto um calor que sai de dentro de mim, que é uma coisa absurda. E não é um calor de calor, é um calor, é uma quentura, né? Que sai de dentro de mim, então que vai irradiar. Isso é toda a energia que a gente vai emanando para ajudar no tratamento. Nós, que somos desse tamaninho, né? A gente é assim, ó. Jesus tá lá, a gente tá aqui, né? Imagina a energia que ele sentiu saindo dele, a energia que ele sentiu saindo dele, a energia que ela sentiu chegando nela. Que tem os dois lados. Ele sentiu aquele. E aí ele percebeu que tinha alguma coisa acontecendo. E quando ele viu, era ela. Mas aqui eu acho que o que mais é o que realmente o que mais me chama a atenção é a determinação e a fé dessa mulher. Ela foi, como diria minha mãe, guerreira. Ela foi muito forte, porque passar por isso não foi fácil. Foi uma prova e tanto. Eu quero, porque não tem o nome dela, né? Provavelmente a gente nem sabe o que aconteceu dela depois, quem ela foi, quem deixou de ser, enfim. Mas essa mulher deve ter virado uma divulgadora do cristianismo, assim, uma apóstola de Jesus em todos os seus sentidos, porque não tem como não virar, né? Não tinha como não acreditar piamente no Messias, né? Não tinha como. Ela provavelmente foi uma dessas pessoas muito importantes naquela época para ajudar a difundir, uma daquelas que talvez tenha começado a viajar em um determinado grupo e levar a palavra de Jesus. E levar Jesus pelos quatro cantos, por aí afora. De repente, até mesmo ali em Cafarnaum, fora de Cafarnaum, ali aos arredores, só Deus sabe. Mas eu sou fofoqueira. Eu gostaria de saber mais sobre ela, porque eu acho que é uma história muito impactante, tanto pelo contexto histórico, né? De como deve ter sido muito difícil para ela durante esses anos todos, quanto do contexto mesmo da fé, né? Da acreditar que realmente Deus tinha alguma coisa reservado para ela, que na hora certa ela ia saber e ela ia ser curada. Porque eu acho que ninguém aguentaria tantos anos sem acreditar, sem crer que um dia aquilo ali passaria. É muita fé, muita. Eu me sinto tão pequenininha para falar dela, eu me sinto assim tão fraca, tão xoxa para falar dela, porque eu acho que realmente era uma pessoa, deve ter sido uma pessoa assim, com muito mais fé do que a gente possa imaginar, muito mais forte do que a gente possa imaginar. A gente hoje em dia tem uma coisinha, a gente se abala, gente, imagina. Então eu me sinto assim, mas era esquerda para falar dela, realmente. Eu me sinto, mas era esquerda para falar dela. Porque ela me faz me questionar
faz com que eu me questione e pense, será que, como é que está a minha fé? Em qual patamar está a minha fé? Será que a minha fé é grande o suficiente? Será que a minha fé está bem enraizada dentro de mim? Será que eu não me abalo? E a resposta, eu me abalo. Por mais que eu não queira, de vez em quando, assim, eu me abalo no sentido, eu não me revolto, não me revolto contra Deus, mas eu fico assim, poxa, às vezes sabe aquela coisa, podia me ajudar um pouquinho mais? Às vezes eu sinto isso, gente, não tenho vergonha de falar, não. Então, então por isso que eu me sinto muito... Eu não tenho propriedade nenhuma para falar dessa pessoa maravilhosa que foi essa mulher, cujo nome a gente não sabe, cujo destino a gente não sabe, mas a gente só sabe o passado dela, até o momento que ela encontrou com Jesus. E eu vou perguntar, quantos de nós aguentariam? Quantos de nós seríamos fortes o suficientes para tocar Jesus com tanta fé, com tanto fervor? Tocar Jesus, nem que se for na sua túnica. Quantos de nós aguentariam um fardo pesado, demorado, sem se abalar para chegar o dia, chegar e tocar na veste de Jesus? Vai conseguir. Eu consegui. Quantos de nós teriam essa determinação, né? Que tem que ter muita determinação, resignação. Quantos de nós? Eu não sei. Eu, sinceramente, eu não sei. O que eu falei. Eu não culpo Deus por nada, eu nunca jogo a culpa em Deus por nada, mas de vez em quando eu falo assim, poxa, eu falo pra ele, eu falo pra ele, dá pra aliviar um pouquinho? Tá pesado, tá punk, tá difícil. Eu falo. Tá difícil aguentar, eu não tô conseguindo, eu não vou conseguir. Isso aí prova que a minha fé ainda não tá... Não é essa fé aqui não, gente. Não é aquela fé fervorosa ainda não. Mas a gente tenta. Eu tento muito. Eu tento, eu me modifico quando eu vejo que eu tô cambaleando, volto pros eixos e tendo a certeza que Jesus ama a gente. Tendo a certeza que Ele, como irmão mais velho, cuida da gente. Tendo a certeza... Ai, gente, desculpa, tô coçando aqui. É porque a etiqueta da camiseta tá coçando. Então, eu sei que Ele ama a gente. Eu sei que de uma maneira ou de outra, Ele sempre tá perto de nós. Sempre. Ele não nos abandona nunca. Mas nós, de vez em quando, vacilamos. Então, a nossa fé ainda não é essa fé do tamanho da fé dessa mulher. Ela, de repente, já estava no grão de mostarda, ou chegando lá. A gente ainda não. Não é mesmo? Eu admiro muito essa... É uma história que mexe muito comigo, porque eu admiro muito essa mulher. Porque eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que pode? Eu fico
pensando, eu fico imaginando, passa um filme na minha cabeça, imaginando tudo que ela possa ter passado, tudo que ela possa ter sofrido. A gente vê pessoas que sofrem hoje com coisas muito difíceis também, doenças longas, né? E que continuam também a ter fé. Mas estamos numa outra época, né? Onde temos medicamentos, conseguimos mais ou menos fazer passar a dor, né? Conseguimos mais ou menos, né? Uma coisa legal, mas enfim. E ela, naquela época, ela conseguiu. Ela conseguiu, gente. Essa mulher tá de parabéns. Onde quer que ela esteja hoje, espero que ela receba todo o amor da gente, toda a nossa simpatia, que nós possamos aplaudi-la, assim como várias outras pessoas que a gente pode conhecer, que passam por momentos difíceis e que não se abalam. Chico ficou doente, não se abalou. Divaldo doente, não se abalou. Então, assim, nós precisamos aprender a não nos abalarmos, porque nós ainda não somos capazes de passar. Não somos capazes, não somos capazes, mas a gente ainda é meio disperso de passar por determinadas coisas e reclamar da vida. Mas nós temos um excelente exemplo. Nós tivemos um excelente exemplo, que foi a Cláudia Mazzoni, que foi a pessoa com a fé mais inabalável que eu conheci nessa vida, pelo menos. A Cláudia, eu nunca vou cansar de me falar que ela é um exemplo para mim. Ela é o exemplo de pessoa que eu gostaria de ser. Ela é o tipo de pessoa que eu gostaria de ser. A resignação com a qual ela enfrentou, né, os últimos anos, a fé dela, Jesus, implacável. Ela era uma dessas aqui. Eu falo, não tenho propriedade para falar dessas pessoas que têm essa fé toda, não tenho. E assim, eu aprendi com a Cláudia a não me queixar. Eu aprendi a não reclamar. Era uma coisa que sempre me incomodava, a reclamação, né? Essas coisas de ficar lamuriando, não sei o quê. Eu nunca gostei disso. Mas eu acabo de vez em quando reclamando e me vitimizando de alguma coisa ou outra. Eu aprendi com a Cláudia que não adianta nada. Então, é uma coisa que eu não me vitimizo mais. Vocês me veem desabafar, quem me conhece melhor me vê desabafar, mas eu não me queixo, eu não me queixo. Eu sigo o meu caminho e tento, bem ou mal, cambaleando, mas vou embora. Às vezes eu paro e lembro da Cláudia. Falei assim, como é que a Cláudia faria? O que ela faria? Né? E aqui, essa mulher aqui é outra também, que deve servir de exemplo pra gente. E nós devemos realmente fazer como ela, termos a nossa fé inabalável, estender a mão e pegar na mão de Jesus e falar, vamos embora, irmão, vamos embora, mestre, que eu tô contigo. Agora minha fé tá impecável. Agora eu consigo. Agora eu estou pronta ou pronto. Agora eu posso. Agora eu confio. Agora realmente eu sei que você não me desampara.
E é sobre isso. Vamos embora tocar a túnica de Jesus. Com muita fé e com muito amor e com muita gratidão no coração, né? Por hoje é tudo. E vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Querido Mestre Jesus, doce Mãe Maria, queridos irmãos e amigos espirituais que aqui estão conosco, agradecemos essa oportunidade de leitura. Que possamos todos nós termos cada vez mais a nossa fé ancorada dentro de nossos corações. Cada vez mais essa fé crescendo, se expandindo de dentro para fora, nos permitindo acreditarmos e cremos que Jesus sempre está ao nosso lado, nos guiando, nos auxiliando, nos mostrando o caminho certo e nos garantindo que nós somos capazes de caminharmos e adentrarmos nos mundos ditosos. Precisamos, Senhor, deixar crescer dentro de nós, além da fé, também todo o amor que possamos ter por você. Pedimos humildemente a proteção para os nossos lares, para os nossos entes queridos, para os nossos bichinhos de estimação, todos os seres vivos que vivem debaixo de nossos tetos. Que todos possam sentir, Jesus, o teu amor dentro do coração de cada um. Sentir a cura, sentir a gratidão, sentirmos todos os bons sentimentos que você nos inspira ao longo dos dias, dos anos e ao longo de nossas vidas. Que possamos nos harmonizarmos uns com os outros, nos sintonizando no bem, unicamente no bem, para atingirmos a perfeição moral e espiritual. Que possamos também mandarmos todas as boas vibrações ao redor do planeta para todos os nossos irmãos que estão equivocados, que estão raivosos, que estão tristes, doentes, estão em desequilíbrio e desarmonizados moralmente e espiritualmente. Vimos ao longo dos últimos dias um clamor gigante chamando por ti, Jesus, e que cada vez mais ao redor do mundo as pessoas possam chamar por você, possam homenageá-lo da maneira correta, da maneira adequada, que é somente com amor no coração, despidos de interesses materiais. Jesus, te agradecemos por ser esse irmão tão cuidadoso e amoroso. Agradecemos a você por ser o governador do nosso planeta, de olhar por nós, de nos abraçar, de nos amparar, por intermédio dos mentores espirituais, de nossos anjos guardiões. Agradecemos também a Maria Santíssima, que sempre também nos ampara, nos abraça, nos guia, nos ilumina. Que possamos, todos nós, termos um bom final de dia, uma boa noite,
um bom dia junto com você em nossos corações, ao nosso lado. Te agradecemos, Jesus, por todo o legado que você deixou para nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Quem vai assistir à noite, que tenha uma boa noite de sono, uma noite de paz, de muita luz, que todos nós possamos nos desdobrarmos e fazermos o que é esperado de nós durante nossa vigília. E para quem vai assistir de dia, de manhã, que tenha um bom dia de trabalho, com muita fé, com muita força e determinação. Lembrando, eu aceito sugestões para a leitura do próximo livro, né? Faltam pouquíssimos capítulos, faltam 12 capítulos para encerrar esse aqui. Tá? Então semana que vem acaba. Então a gente vai se despedir do coração de Jesus. Aí vamos, amanhã eu vou trazer uns livros que a gente poderia ler. E aí veremos, tá bom? E é isso, meus amores, beijos nos corações, amo vocês.